Você já se perguntou por que faz tudo o que dizem e ainda assim não consegue sentir alegria e motivação? Por que tem que fazer tanto esforço para estar entre amigos? Esforço para fingir estar bem, quando lá no fundo só você sabe o quão difícil que está. Talvez a vida esteja tão desafiadora que nesse momento você possa estar passando por um quadro de depressão. E se esse for o seu caso, já percebeu que não é tão simples sair desse abismo. Faça exercícios físicos, siga uma dieta, tome remédios e invista em terapias intermináveis. Besteira. Todos estão olhando para você, mas ninguém de fato te enxerga. Estão olhando através de um olhar obcecado, tão distorcido da realidade, que mesmo que tentem, não conseguirão ver ou entender onde está a verdadeira raiz do problema. Talvez o profissional em quem você confia sua saúde mental sequer entenda o que você vem passando de fato. A intenção dele não é ruim. Mas o problema está em você. Você continua sem resultados. E se não houver resultados, você não só está com o problema, como também se torna o próprio problema. Eles vão dizer: você não se dedicou o suficiente ao tratamento. Você não fez ou faz o que eu peço. Você não está com vontade de mudar. Ah é? Quem em sã consciência escolheria passar por um abismo de dor e sofrimento? Não sabem lidar com você e por esse motivo te descartam e te fazem acreditar que você é responsável por viver a vida que está vivendo. Fácil falar quando se está do outro lado da dor. Quer ter consciência do que de fato tem acontecido com você? Do que vem maquiando sua vida e trazendo falsas esperanças? Quer saber qual é o caminho para dar um basta no que você vem sentindo? Se sim, continue assistindo. Atenção! Sugerimos que a ideia de que a depressão é causada por baixa serotonina ou por um desequilíbrio químico não deve mais ser comunicada aos pacientes, pois não é apoiada por pesquisas. Antes de apresentar o estudo mais recente e relevante sobre depressão e porque esse estudo confronta o mercado farmacêutico e muitos profissionais, vamos observar a saúde mental global nos últimos 5 anos. Em 2019, quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, viviam com algum transtorno mental. O suicídio era responsável por 1 em cada 100 mortes e 58% dos suicídios ocorriam antes dos 50 anos de idade. Hoje, em 2024, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofrem com depressão, que é a principal causa de suicídio no mundo. Quando olhamos para a profundidade desses números, encontramos a negligência afetiva dos pais durante a infância de seus filhos, a falta de cuidado, o abuso sexual infantil, o abuso emocional, o abandono e outros traumas. Este vídeo para mim vai além de uma abordagem profissional. Ele carrega um valor afetivo, pois há 6 anos enfrentei o maior desafio da minha vida, a luta contra a depressão. A dor era tão intensa que os pensamentos de tirar minha própria vida eram frequentes. Mesmo medicado, recorrendo a todos os tipos de terapias e até buscando auxílio espiritual, nada parecia suficiente. O que mais doía era a incompreensão das pessoas ao meu redor. Elas não tinham ideia da realidade da minha dor, apesar de opinarem sobre ela ou até afirmarem ter sentido uma tristeza semelhante em algum momento. Mas tristeza? Eu também já havia sentido isso muitas vezes. Na busca por melhoras e soluções, eu encontrava pessoas falando sobre depressão na internet, mas no fundo, eu percebia que elas não faziam ideia do que estavam falando. O que eu enfrentava não se comparava a meras tristezas. Era algo muito além do que eu podia compreender ou do que eu já havia sentido anteriormente. Precisamos ter consciência de que a depressão vai muito além das flutuações de humor e das respostas emocionais aos desafios do dia a dia. A depressão, especialmente quando de longa duração e com intensidade moderada ou grave, pode se tornar uma condição crítica de saúde que causa um grande sofrimento à pessoa afetada no trabalho, na escola ou no âmbito familiar. A dor que a pessoa sente pode ser tão profunda que se torna física. Olha aqui o curioso, o cérebro humano processa a dor física e a dor emocional na mesma região. Essa região é conhecida como o giro do cíngulo anterior. Essa área do cérebro é fascinante devido ao seu papel vital em nossa motivação e resposta emocional. Quando o giro do cíngulo anterior não está funcionando adequadamente, isso pode resultar em estados extremos de euforia, conhecidos como mania, ou, ao contrário, em uma profunda dor emocional e falta de motivação, típicas de quadros depressivos. Pense comigo na seguinte analogia. Quando criança, você deve ter brincado bastante em gangorras. Uma gangorra representa bem o que eu quero passar para você. Quando a motivação sobe, a dor tende a diminuir. Inversamente, quando a dor aumenta, a motivação declina. Em uma condição depressiva, muitas vezes nos encontramos com uma dor emocional e física insuportável, enquanto a motivação permanece em seu ponto mais baixo. A dor, ela fica lá no alto.
Para aqueles que nunca experimentaram a depressão, é como se alguém tivesse travado para baixo um dos lados da gangorra, prendendo a dor no nível mais alto e deixando a motivação sem forças para subir. Essa comparação nos ajuda a visualizar a situação desafiadora de alguém com depressão crônica. Para você imaginar a dimensão da dor emocional na depressão, muitas pessoas a trocariam por qualquer dor física se pudessem. Esse é um dos motivos pelos quais é comum algumas pessoas com depressão recorrerem à automutilação, como forma de se distrair da dor emocional. Refletir sobre a gravidade dessa condição nos permite compreender a necessidade urgente de mais empatia, mais suporte e mais intervenções eficazes no tratamento da saúde mental. Hoje, a causa mais difundida sobre depressão é a de que ela resulta de um desequilíbrio químico, associado principalmente ao neurotransmissor chamado serotonina. A declaração feita no início deste vídeo é baseada em uma meta-análise publicada em um jornal científico que faz parte do grupo Nature. O estudo foi liderado pela cientista Joanna Moncrief e seus colegas da University College London. Segundo os pesquisadores, não existe relação diretamente da serotonina e a depressão. Isso levanta uma questão inquietante. A indústria farmacêutica estaria lucrando há anos com base em uma hipótese? Não só a indústria farmacêutica lucrou, mas também todos aqueles que propagaram a ideia de que a serotonina é a chave da felicidade, ou que sua ausência leva à depressão. Hoje, você entenderá que a premissa da serotonina como única explicação para a depressão não é apenas insustentável, mas também uma simplificação. Antes de nos aprofundarmos, é crucial reconhecer que, mesmo que houvesse alguma verdade na relação entre serotonina e depressão, a ideia de que a felicidade poderia ser alcançada simplesmente por meio da dieta, pelo fato de 95% da serotonina ser produzida no intestino, é uma compreensão equivocada da complexidade da realidade. A serotonina, um neurotransmissor que funciona como um mensageiro químico entre os neurônios, não cruza a barreira hematoencefálica, que é um sistema de proteção que impede certas substâncias de entrar no cérebro. Assim, neurotransmissores como adrenalina, dopamina e serotonina, embora amplamente estudados no contexto da depressão, não passam do intestino para o cérebro, devido às suas características moleculares. Para aumentar a serotonina no cérebro, é necessário consumir triptofano, um aminoácido essencial obtido através da dieta e precursor da serotonina. Este sim atravessa a barreira hematoencefálica e é convertido em serotonina no sistema nervoso. A serotonina produzida na mucosa gastrointestinal tem papel crucial na resposta inflamatória, então indiretamente influencia no nosso bem-estar, por meio do eixo intestino-cérebro, que é via de comunicação entre funções emocionais e cognitivas do cérebro e funções periféricas do trato intestinal. A função primária da serotonina não é influenciar o humor diretamente. Se a produção de serotonina fosse a chave para o bem-estar, as várias maneiras disponíveis de estimular a sua presença no cérebro já teriam resolvido o problema da depressão. E você não estaria aqui assistindo a este vídeo em busca de renovação e esperança para se libertar deste mal de uma vez por todas. Para entendermos o porquê essa ideia foi tão difundida e aplicada, devemos conhecer a história dos antidepressivos. A ligação entre serotonina e depressão iniciou em 1952, após observações acidentais dos efeitos da iproniazida, um medicamento que foi utilizado em pacientes com tuberculose. Os pacientes na época apresentavam melhoras notáveis também no humor e na energia, um fenômeno que na época ficou conhecido como efeito dançante. Em 1956, a imipramina, testado inicialmente como antialérgico, mostrou efeitos similares, fortalecendo a teoria de que a depressão poderia estar associada a um desequilíbrio químico das monoaminas, incluindo a serotonina. A busca por tratamentos mais específicos, com menos efeitos colaterais, levou ao foco na serotonina como alvo principal na década de 1970. Esse movimento levou à revolução dos antidepressivos, porque em 1988 chegou no mercado norte-americano a fluoxetina, o famoso Prozac, inaugurando assim uma era de medicamentos que atuavam diretamente na modulação da serotonina. A indústria farmacêutica não poupou recursos para aprovar e validar essa abordagem como o melhor caminho. Apesar do investimento massivo em pesquisas e desenvolvimento para validar essa abordagem, estamos descobrindo limitações significativas e reconsiderando a eficácia desses tratamentos. Em 2023, estima-se que cerca de 246 milhões de pessoas no mundo faziam uso de algum tipo de antidepressivo.
Só que além dessa abordagem estar indo por água abaixo, temos que pensar que esses são medicamentos controlados, que vêm acompanhados de uma lista extensa de efeitos colaterais, incluindo riscos de pensamentos e comportamentos suicidas, além de problemas relacionados à disfunção sexual. A eficácia desses medicamentos e o quanto podem ser prejudiciais levanta questões sobre o seu custo-benefício e sobre os seus riscos para a saúde em geral. De forma resumida, a história dos antidepressivos ligados à serotonina é marcada por descobertas acidentais, esperanças renovadas e, ultimamente, uma reavaliação crítica de sua eficácia e segurança, instigando a comunidade médica e os pacientes a buscar abordagens menos tradicionais e mais seguras para o manejo da depressão. A meta-análise de Joanna Moncrief é a responsável por colocar em xeque essa hipótese aplicada por anos. A pesquisa analisou um vasto conjunto de estudos e evidências científicas acumulada ao longo dos anos sobre a relação entre serotonina e depressão. Surpreendentemente, os resultados mostraram uma falta de evidência conclusiva que ligasse diretamente os níveis de serotonina à ocorrência de depressão. Em outras palavras, não foi possível comprovar que baixos níveis de serotonina causem depressão, nem que altos níveis contribuam para a sensação de bem-estar. Um dos pontos cruciais da meta-análise é a descoberta de que pessoas com depressão podem ter níveis de serotonina variados, incluindo níveis normais, elevados ou reduzidos, semelhante aos de pessoas sem depressão. A ideia de que antidepressivos poderiam ser eficazes no tratamento da depressão não é consistentemente superior ao placebo. Um dos nomes mais influentes do estudo do efeito placebo, Irving Kirsch, vem argumentando desde 1988 que os antidepressivos muitas vezes não são superiores ao placebo. Ele encontrou que, em casos de depressão severa, apenas 15% dos benefícios dos antidepressivos podem ser considerados superiores ao placebo. Para depressões leves ou moderadas, a diferença entre tomar um antidepressivo e um placebo é praticamente inexistente. A meta-análise de Joanna Moncrief reforça a necessidade de uma abordagem mais personalizada, que considere a complexidade da condição e a individualidade do paciente. Encoraja também uma reflexão crítica sobre a dependência dos medicamentos antidepressivos e a busca por alternativas terapêuticas que abordem os diversos fatores que contribuem para a depressão. Este trabalho representa um importante passo para a desmistificação da depressão e para o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes e menos dependentes de uma compreensão simplificada dos neurotransmissores. Se você toma medicamentos e não vê resultados, não deve sair simplesmente jogando seus remédios no lixo. A situação da descontinuação de antidepressivos é tão delicada que, se hoje você desejar parar de tomar os medicamentos, não poderá simplesmente fazer isso. A abstinência pode ser intensa e, por vezes, confundida com os sintomas da depressão. Estudos indicam que cerca de metade dos pacientes que tentam interromper o uso desses medicamentos relataram sintomas graves de abstinência, e aproximadamente 1 em cada 4 indivíduos experimentarão esses efeitos de forma intensificada. É recomendável então buscar um psiquiatra com uma perspectiva contemporânea. Esse profissional pode oferecer suporte tanto para a redução gradual do uso do medicamento, quanto para a continuação do seu tratamento de forma eficaz. Caso a intensidade da sua depressão exija medicação, é vital discutir com um médico não apenas a função imediata do remédio, mas também os benefícios e estratégias a longo prazo, assim como possíveis abordagens complementares ao seu tratamento. Qual a saída? Se a causa da depressão não está nos níveis de serotonina como previamente acreditado, o que realmente constitui esse estado? A compreensão moderna sugere que, mais do que falhas biológicas, a depressão e a ansiedade frequentemente derivam de experiências de uma vida estressante. Perda de emprego, término de relacionamentos, insegurança no emprego, pobreza ou doenças. Essa perspectiva amplia o foco do tratamento para além dos aspectos químicos, reconhecendo a importância das vivências pessoais na saúde mental. Talvez, ao invés de focar exclusivamente em pesquisas sobre genética ou desequilíbrios químicos, deveríamos investigar mais profundamente os fatores sociais que impulsionam o desespero e a desesperança. Segundo Aaron Beck, um dos mais notáveis psicólogos contemporâneos, a depressão muitas vezes decorre de padrões de pensamentos negativos e crenças irracionais sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre o futuro. Eric Kandel, laureado com o Prêmio Nobel e amplamente reconhecido como um dos pais da neurociência moderna, ecoa um sentimento semelhante. Ele diz o seguinte: somos produtos das nossas sinapses, somos quem somos por causa do que aprendemos e do que lembramos. Essas palavras sublinham a importância das conexões neurais e das experiências de aprendizagem na moldagem da nossa identidade e na nossa percepção de mundo.
Quando temos experiências desafiadoras que carregamos desde a nossa infância, quando nos sentimos sem apoio ou frustrados por a vida não estar como gostaríamos que estivesse, entramos em estresse. O estresse crônico serve como um exemplo poderoso de como as experiências podem influenciar diretamente nosso estado físico e emocional. Ao sobrecarregar o corpo com o estresse contínuo, observa-se uma diminuição da motivação, pavimentando assim o caminho para o desenvolvimento da depressão. Uma das consequências mais significativas é a supressão da neurogênese, que acontece no hipocampo, uma região cerebral essencial para a aprendizagem e para a memória. Esse fenômeno pode limitar a formação de novos neurônios, prejudicando a nossa habilidade de processar e reter novas informações. Isso implica, inclusive, na formação e no fortalecimento de memórias positivas, que são elementos cruciais para a construção do nosso bem-estar emocional. Paralelamente, a recuperação de memórias negativas pode ser facilitada pelo fortalecimento dos núcleos amidaloides, um grupo de núcleos que tem como um papel crucial a modulação de respostas emocionais e comportamentais, e isso influencia negativamente o humor e também aumenta a vulnerabilidade à depressão. O estresse crônico pode causar a inibição de neurônios nas áreas tegmental ventral e substância negra, ambas vitais para o sistema de recompensa do cérebro. Essa inibição pode levar a uma resposta diminuída aos estímulos de recompensa, potencialmente resultando em anedonia, a incapacidade de sentir prazer. É por isso que quando você passa pela depressão, aquilo que te dava prazer já não mexe mais contigo e nem te motiva mais. Entendendo agora que fisicamente o cérebro depressivo está afetado e que isso decorreu de um estresse crônico, vamos para as soluções mais valiosas que eu posso te indicar nesse vídeo. Antes de falar sobre o meu trabalho, que envolve a regressão e atualização de memórias, quero mostrar uma técnica que é verdadeiramente valiosa, especialmente se você tem um diagnóstico de depressão moderada ou grave. Essa técnica é a estimulação magnética transcraniana, EMT. Embora não seja minha área de especialização, a eficácia da EMT em casos graves da depressão me levou a recomendá-la como um passo essencial antes de prosseguir com a hipnoterapia. A EMT é um método não invasivo que usa campos magnéticos para estimular áreas específicas do cérebro, sendo realizado sem a necessidade de anestesia. Permite que o paciente fique acordado e consciente durante o procedimento. O profissional coloca ali eletrodos no couro cabeludo da pessoa e a EMT gera correntes elétricas no cérebro, direcionando a estimulação para regiões afetadas pela depressão, como a amígdala, as áreas de recompensa e o hipocampo. Essa técnica visa ativar ou inibir regiões cerebrais específicas, buscando reequilibrar a atividade neural. Eu já tive a oportunidade de experimentar a EMT em mim mesmo. É um processo quase indolor, muito tranquilo. E quais são as vantagens da EMT? Além de não ser invasiva, um grande benefício da EMT é a ausência dos efeitos colaterais comuns dos antidepressivos, como ganho de peso, disfunção sexual. Muitos pacientes relatam melhorias rápidas nos sintomas depressivos. Se você é um profissional capacitado em EMT, eu convido você a deixar suas informações de contato nos comentários, para que facilite o acesso a essa técnica essencial e revolucionária. Meus atendimentos são realizados de forma online. Sempre que alguém com depressão moderada ou grave nos procura, minha equipe busca um profissional na cidade da pessoa para indicar aquele tratamento. Como a técnica precisa ser aplicada presencialmente, seria útil que você deixasse o seu contato para que as pessoas possam se beneficiar dessa técnica também. Agora, se a sua depressão é considerada leve, a melhor abordagem para você é a regressão e atualização de memórias. Ressaltando que, se for de moderada a grave, busque um psiquiatra ou neurologista que aplique a EMT e posteriormente faça hipnoterapia para prevenir o retorno da condição. Para a depressão leve, a hipnoterapia por si só pode trazer resultados extraordinários. Nossas respostas, em termos de comportamento, pensamentos e sentimentos, são baseadas em referências e memórias. Somos produtos do nosso passado, não necessariamente do que aconteceu, mas de como interpretamos esses eventos. Cada um de nós experimenta um mundo completamente individual e subjetivo. O cérebro é projetado para se adaptar, refletindo sentimentos, pensamentos e comportamentos como necessários para essa adaptação. Nosso cérebro prioriza a sobrevivência, utilizando experiências passadas como referência para eventos futuros, funcionando como uma máquina de previsões. Desde a gestação até hoje, nosso cérebro registra e cria comportamentos para nos adaptar e sobreviver ao ambiente. Focar em memórias de infância, especialmente durante o período dos 0 aos 6 anos de idade, que na neurociência nós chamamos de período crítico, que é quando a neuroplasticidade é mais ativa, pode ser mais eficaz do que focar apenas nos sintomas ou na vida atual. Dentro de uma sessão de hipnoterapia com regressão de memórias, conduzimos o paciente até os eventos traumáticos da primeira infância e damos um novo significado para aquele evento. Quando atualizamos a memória, o sentimento
e adaptação da memória em relação ao que aconteceu muda, e não muda só na memória. A partir desse momento, o cérebro do paciente buscará essas novas referências para se comportar aqui no presente. É importante entendermos o valor que o passado tem sobre os nossos resultados aqui no presente. E ainda mais importante é entender que o nosso cérebro não é refém do que aconteceu, porque nada está escrito em pedras. Dentro do seu processo de liberdade emocional, é necessário escolher cuidadosamente os profissionais que conduzem você nessas memórias, pois nem todos aplicam a mesma hipnoterapia ou técnica de regressão. Nossas memórias são a base de quem somos, e um profissional inadequado pode causar mais danos do que benefícios. No Instituto Rafael Barreiros, baseamos nossos estudos na neurociência e na fisiologia humana, que nos permite atualizar memórias e, consequentemente, comportamentos de forma rápida e eficaz. Se você se interessa em desfrutar desse conhecimento, te incentivo a dar uma olhadinha no treinamento gratuito de auto-hipnose que eu disponibilizei aqui no YouTube. Eu estou explicando isso aqui para você entender como a tua mente funciona, como o teu cérebro funciona. Mas você fazendo auto-hipnose é como se você tivesse um hack na sua mão, onde você vai acessar memórias e você vai fazer esse processo acontecer de forma mais rápida. Caso o seu caso necessite de atendimento profissional, deixarei o contato de nossa equipe na descrição para mais detalhes. A saúde mental pode estar disponível para vocês. Todos nós que estamos nessa terra merecemos isso. É possível viver de forma leve e diferente, desde que você abra a mente para novas perspectivas. Beijo no seu coração. Valeu!